Tiago capítulo 1, versículos 9 a 11, diz assim a palavra de Deus: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Vamos orar mais uma vez. Santo e majestoso Deus, nós estamos diante da Tua palavra sagrada, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos não só entender, mas a aplicar essa palavra em nosso coração, e ter vontade de praticá-la. Que o Senhor nos ajude nessa noite a sairmos daqui, não só conscientes, mas responsáveis por fazer tudo aquilo que a Tua palavra irá nos instruir, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar debaixo do título Sabedoria para lidar com o status social. Nós estamos nessa série de mensagens na carta de Tiago, e o nome da série é Sabedoria para a Vida Toda. Até aqui nós já vimos sabedoria para lidar com as provações, sabedoria para quando não sabermos o que fazer, e hoje nós vamos ver sabedoria para lidar com o status social. Estamos em um mundo que mede as pessoas por aquilo que elas possuem. O nosso mundo atual, ele tem o costume de honrar as pessoas por aquilo que elas conquistaram. Nós rotulamos pessoas. Nós rotulamos as pessoas a partir da sua conta bancária. Nós rotulamos as pessoas a partir do bairro onde elas moram. Nós rotulamos as pessoas a partir do sobrenome que elas carregam. Nós rotulamos pessoas. Rotulamos pessoas a partir da profissão que elas exercem. Rotulamos pessoas a partir da aparência que elas têm. Rotulamos pessoas a partir da posição social que elas ocupam. O mundo olha para quem é pobre e diz assim: você é pequeno demais porque você não possui. O mundo olha para quem é rico e diz: você é seguro demais porque você possui muita coisa. Mas diante desse cenário, o que Deus diz para o rico e para o pobre? Se o mundo olha para o rico e diz uma coisa, e se o mundo olha para o pobre e diz outra coisa, Deus olha para os dois e diz uma coisa: vocês precisam de sabedoria. O texto dessa noite é uma continuação da argumentação do capítulo de número 1 da carta de Tiago. E vocês lembram do que Tiago está falando nesse capítulo 1? Sobre provação. No primeiro sermão nós vimos, do versículo 1 ao versículo 4, que as provações não são apenas obstáculos no nosso caminho, mas são instrumentos na mão de Deus para formar em nós perseverança, maturidade e inteireza. No segundo sermão, do versículo 5 ao versículo 8, nós vimos que quando as provações nos deixam sem saber o que fazer, o que nós devemos? Pedir a Deus sabedoria, para nós não nos perdermos no meio das ondas da tribulação. E agora do 9 ao versículo 11, Tiago continua falando de provação, só que agora ele vai falar de uma provação diferente. Dessa vez, ele fala de uma provação que não acontece apenas pelo lado de fora, porque nem toda provação vem em forma de perseguição, nem toda provação vem em forma de doença, nem toda provação vem em forma de crise. Há alguns tipos de provações que acontecem em silêncio, no fundo da nossa alma.
É uma provação que acontece na maneira como nós nos enxergamos, na maneira como nós interpretamos a nossa própria condição diante dos outros. Porque há um tipo de provação que é a provação de ter menos que os outros. Quando você tem menos do que os outros, você é provado a se comparar toda hora. Você tem vergonha, você se sente inferior, você é provado a achar que a vida passou distribuindo oportunidades e esqueceu de passar no seu endereço. Isso só acontece quando você tem menos do que a maioria. Só que um outro tipo de provação, que é a provação quando você tem mais do que os outros. Aí é a provação da autossuficiência. É a provação da vaidade, é a provação de se sentir acima. Você está sendo provado em confundir conforto com segurança. Você corre o risco de confundir prosperidade com aprovação divina. Você não pode cair no erro de confundir status social com valor espiritual. E a sabedoria que Tiago vai trazer para nós nesses versículos é que pobreza e riqueza não são apenas condições econômicas, mas também são para nós testes espirituais. A pobreza, ela é capaz de testar a nossa dignidade. Já a riqueza é capaz de testar a nossa humildade. Porque a pobreza vai te perguntar assim: você ainda crê que é amado mesmo quando o mundo não te reconhece? E a riqueza vai perguntar assim: você ainda se lembra de que é pó mesmo quando o mundo te aplaude? Por isso o sermão dessa noite tem como título sabedoria para lidar com o status social. Porque através da sabedoria de Deus, nós somos convidados a enxergar a nossa condição atual à luz da eternidade. Para que nem a pobreza nos roube a dignidade e nem a riqueza nos dê falsa segurança. Porque no fim, pouco importa quantas pessoas possuem nas mãos, mais importa diante de quem elas aprenderam a se ajoelhar. Em primeiro lugar, no versículo 9, nós vamos ver a sabedoria de Deus, que ensina o humilde a olhar para cima e enxergar a sua dignidade em Deus. Olha o que diz o verso 9: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. A primeira coisa que nós devemos observar aqui é como que Tiago trata essa pessoa. Ele não diz apenas o pobre, ele não diz apenas o necessitado, ele não diz aquele que tem pouco, ele diz o irmão de condição humilde. E por que isso é importante? Porque antes de falar da sua condição social, antes de falar da identidade que o mundo dá para esse homem, Tiago fala da identidade espiritual que ele tem. Antes de dizer que ele está numa posição social humilde diante da sociedade, Tiago diz que ele é um irmão pertencente à família de Deus. E a palavra humilde aqui não é virtude, não. A palavra humilde aqui é condição de vida. É alguém que está em baixa posição social, é um vulnerável, é alguém sem honra, sem prestígio, sem poder. O mundo lá fora pode olhar para esse homem e apenas enxergar a sua pobreza. O mundo lá fora olha para esse de condição humilde e pode enxergar apenas a sua roupa, a sua casa, o seu trabalho, o salário, sua falta de oportunidade. Mas Tiago vai olhar para esse homem e vai dizer: um irmão. E a palavra aqui, irmão, muda tudo. Porque irmão é linguagem de família. Irmão é linguagem de pertencimento. Irmão é linguagem de comunhão. Irmão é linguagem de dignidade. No mundo antigo, nos tempos de Jesus, aqui no contexto de Tiago, a pobreza não era simplesmente uma questão econômica. Era também uma questão social. Quem era pobre, muitas das vezes, era invisível. Alguém que não tinha voz, dependia da generosidade dos outros, vivia do favor dos outros. A pobreza não mexia apenas com o bolso, a pobreza mexia com a honra.
mexia com a autoestima, mexia com a forma que a pessoa era vista pelos outros e, na maioria das vezes, a forma como ela passava a ver a si mesma. Só que nos dias de hoje também não é diferente. Ainda hoje a pobreza, ela não atinge apenas a nossa mesa, mas ela é capaz também de atingir a nossa alma. O pobre, ele não tem só falta de orçamento, mas o pobre também ele tem a tendência de se perceber pobre diante do mundo. Há pessoas que entram em certos lugares e se sentem menores do que as pessoas que estão lá dentro. Há pessoas que conversam com outras pessoas e se sentem inferiores. Há pessoas que olham para a vida dos outros e pensam, eu fiquei para trás. Há pessoas que olham para aquilo que não têm e concluem que Deus as ama menos, porque elas não possuem o que as outras pessoas possuem. A pobreza, meus irmãos, tem a capacidade de produzir uma dor silenciosa, que é a dor da comparação, a dor da vergonha, a dor de se sentir esquecido, a dor de achar que Deus deu a mesma possibilidade para todo mundo, mas quando chegou na sua vez, Ele pulou. A pobreza tem a capacidade de nos dar esse tipo de dor, e é exatamente nessa ferida, nessa dor que Tiago vai tocar, mas vai tocar com sabedoria. Ele vai dizer assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se. Preste atenção nessa palavra aqui. Ei, som. Quando Tiago diz orgulhar-se, ele não está falando de arrogância aqui não. Não é para, ele não está dizendo para o pobre alimentar a vaidade espiritual, não. Ele não quer que você tenha soberba espiritual, não. Eu sou pobre, mas eu sou crente, então eu sou imbatível, nada disso. O que Tiago está dizendo aqui com orgulhar-se, a palavra é gloriar-se, alegrar-se. É você conseguir encontrar, mesmo na pobreza, algum motivo para confiar. É reconhecer aquilo que Deus fez por você. Ora, porque se você é pobre, você vai se orgulhar em quê? Aí Tiago está te dando um motivo. Você não se orgulha naquilo que você tem, porque você já não tem nada. Mas você deve orgulhar-se, gloriar-se na posição que Deus te deu. Tiago está dizendo que o irmão humilde não deve permitir que o status social seja a palavra final sobre a sua identidade. Não é para o irmão humilde ficar olhando simplesmente para aquilo que falta, para aquilo que os outros têm e ele não tem, para olhar simplesmente para o lugar onde a sociedade te empurrou. Tiago está convidando ao pobre a olhar para cima e ver a posição que Deus lhe deu. Porque diante do mundo, ele pode estar em condição humilde, mas diante de Deus, ele está na posição mais elevada que existe. Ele pode ter pouco materialmente nas suas mãos, mas ele possui uma herança espiritual que o dinheiro do mundo não é capaz de comprar. Ele pode não ter o seu nome citado nos ambientes mais importantes da sociedade, mas ele tem o seu nome escrito diante do próprio Deus. Ele pode, meus irmãos, não ser convidado para as grandes mesas, mas ele foi convidado para a mesa do Senhor, para se assentar na família de Deus. O pobre não tem status diante do mundo, mas o status dele diante de Deus é de filho, e diante da igreja ele é irmão. Aqui está a grande inversão de valores do Evangelho, porque para aquele que o mundo diz, você não é importante porque você tem pouco, Deus olha para esse mesmo e diz, você é importante, não pelo que você tem, mas porque você pertence a mim. O mundo diz para aquele que não tem nada, você vale menos porque possui menos. Deus diz para aquele que não tem nada, você tem dignidade porque a minha graça te alcançou. O mundo diz para as pessoas, você está embaixo porque você é pobre. Deus diz para essa mesma pessoa, você está em cima porque eu te levantei através da minha graça. Tiago está ensinando aqui, meus irmãos, aos irmãos de condição humildes, a reinterpretar a vida, não pela ótica a qual o mundo lhe impôs, mas pela ótica a qual Deus vê todo aquele que está em condição humilde. E aqui a sabedoria de Deus não nega a realidade da pobreza.
Tiago não está dizendo, olha, finja que não há sofrimento. Ele não está dizendo, olha, finja que não há injustiça. Finja que não há limitações. Tiago não está romantizando a pobreza. A pobreza é dura, a pobreza limita. Muitas das vezes a pobreza humilha. Mas a sabedoria de Deus impede que a pobreza defina a identidade do crente. Porque a pobreza, ela pode dizer o quanto você tem na conta, mas ela não pode dizer o quanto você vale diante de Deus. A pobreza pode dizer aonde você mora, mas ela não pode dizer a qual reino você pertence. A pobreza pode fechar portas diante de você, mas não pode fechar a porta da graça que Deus abriu em Cristo para você. E aqui está, meus irmãos, uma lição muito importante para nós como igreja. Porque a igreja precisa ser exatamente esse lugar aonde a dignidade que Deus deu aos seus filhos se torna invisível. Porque se Tiago chama o pobre de irmão, nós não estamos autorizados a tratá-lo como um estranho. Se Tiago chama o humilde de irmão, a igreja de maneira nenhuma pode tratá-lo como um peso. Se Tiago diz que o pobre está em elevada posição diante de Deus, a igreja não pode escanteá-lo, como se ele valesse menos, colocado ele no canto da indiferença. Se Deus levantou, nós não devemos desprezar. A igreja não pode seguir a mesma lógica do mundo. No mundo quem tem mais é ouvido, no mundo quem tem mais é honrado, no mundo quem tem mais é lembrado, no mundo quem tem mais é favorecido, mas no reino de Deus não é assim. Na igreja, meus irmãos, o irmão simples também deve ocupar os lugares mais elevados. E elevado aqui não é questão de sentar aqui em cima, vamos colocar um monte de cadeira e colocar os irmãos mais pobres, não é isso. Status elevado aqui é a ideia de que você estava perdido. Paulo vai dizer isso em Efésios 2. Vocês estavam sepultados e Cristo os fez assentar nas regiões celestiais. Vocês saíram da sepultura para o trono. Agora nós saímos dos lugares mais baixos da terra para nos assentarmos nos tronos espirituais celestiais. É isso que é ser elevado. Não é qualquer outra coisa material que você pense aí. E quando a igreja entende que o irmão humilde deve ser tratado como um irmão, como um igual, nós precisamos aprender a lidar com as pessoas sem deixar com que o seu valor lá fora interfira com o tratamento dele aqui dentro. Porque lá fora o mundo age de uma maneira, aqui dentro o reino de Deus age de outra maneira. Lá fora as pessoas são reconhecidas pelo que tem, pelo sobrenome que possui, pelo lugar que mora. Aqui dentro todos são reconhecidos como filhos de Deus, irmãos e irmãs. Nós não seguimos a mesma lógica, nós não seguimos o mesmo curso, nós não tratamos as pessoas do mesmo modo. E é isso que a graça faz com a gente. Porque aonde o status social não pode fazer, não consegue chegar, não consegue promover, a graça faz por nós, que é nos colocar de pé diante de Deus. Quando Tiago está restaurando aqui a dignidade do irmão humilde, ele não está querendo produzir no irmão, olha, você tem que se gloriar, porque você é muito importante, você é o ponto fraco de Deus, você é o xodozinho de Jesus. Não é nada disso que Tiago está falando. Quando Tiago diz que o pobre deve orgulhar-se quando estiver em situação elevada, é porque ele está na situação elevada agora, por causa do que Cristo fez por ele em Deus. Cristo não morreu por gente sem valor, meus irmãos. Cristo não morreu por pessoas descartáveis. Cristo não deu a sua vida por pessoas invisíveis ao coração de Deus. Na cruz, Deus revelou o valor de cada um que recebeu o seu Filho. Nós devemos nos orgulhar não por causa das nossas posições, não porque há algo de bom em nós mesmos, não porque a pobreza é bela, linda e maravilhosa. Nós devemos nos orgulhar porque nós fomos amados por aquele que nos dignifica.
Por isso o humilde pode se gloriar. Por isso o pobre pode encontrar um motivo de alegria. Por isso aquele que não tem nada aos olhos do mundo pode se deleitar na presença de Deus, porque aquilo que ele tem em Deus, todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Essa é a sabedoria para lidar com o status social. A sabedoria de Deus ensina o humilde a olhar para cima, a não olhar para o lado para se comparar, a não olhar para o outro para ver a aparência, a não alimentar a inveja por aquilo que os outros têm e você não tem, mas a sabedoria de Deus nos convida a olhar para cima, para enxergarmos a nossa dignidade que está única e exclusivamente em Deus. A pobreza pode humilhar pessoas diante de outras pessoas, mas não pode rebaixar aquele a qual Deus já exaltou pela sua soberana graça. A pobreza pode dizer para você o que falta na sua casa, na sua mesa, na sua conta, mas não pode dizer para você quem é você em Cristo. A sua identidade não é definida pelo que o mundo diz, pelas oportunidades que você tem, pelo status social que você habita, mas a sua dignidade tem que ser reconfigurada, ressignificada por aquilo que Deus diz que você é. E Deus te chama de filho. A igreja te chama de irmão, e aqui nós não fazemos acepção por questões sociais. Se em primeiro lugar Tiago nos ensina, ou pelo menos nos exorta a como lidar com o irmão humilde, em segundo lugar, agora no versículo 10, Tiago vai nos exortar como lidar com o rico, porque ele vai nos mostrar a sabedoria ensinando o rico a olhar para baixo e enxergar a sua humilhação diante de Deus. Olha o que diz o versículo 10. O rico deve orgulhar-se, se passar a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Aqui o texto fica um pouco mais provocador, porque Tiago acaba de dizer que o pobre ele deve se gloriar quando ele estiver em posição elevada. Agora ele inverte. O rico deve se gloriar quando ele estiver em condição humilhada. Olha a inversão que ele está colocando para nós na estrutura do texto. O humilde deve olhar para cima. O rico deve olhar para baixo. O humilde precisa na pobreza enxergar o Deus que o levantou. E o rico precisa na riqueza enxergar que diante de Deus ele precisa se abaixar, porque o rico, meus irmãos, ele é tentado a pensar que vale, ou melhor, o pobre, ele é tentado a pensar que vale menos porque possui menos, e o rico é tentado a pensar que vale mais porque possui mais. Para Deus, os dois precisam de sabedoria. O pobre precisa de sabedoria para não deixar que a pobreza roube a sua dignidade, e o rico precisa de sabedoria para não deixar que a riqueza produza nele falsa segurança. Tiago sabe que a riqueza tem um poder espiritual perigoso. A riqueza aqui, ela não enche simplesmente as mãos, ela enche também o coração. A riqueza, ela não simplesmente melhora a condição de vida, na maioria das vezes ela muda como a pessoa se enxerga diante de Deus e dos outros. A riqueza, meus irmãos, pode fazer um homem acreditar que ele é mais forte do que ele realmente é. Pode fazer um homem acreditar que ele é mais seguro do que ele realmente é. Pode fazer uma pessoa acreditar que ela é mais importante do que realmente é. O dinheiro pode fazer aquela pessoa acreditar que ela é menos dependente de Deus do que realmente ela é. E aqui está o perigo. O perigo está porque o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Quando o dinheiro está nas nossas mãos, ele deve nos servir. Mas quando ele desce para o nosso coração, ele começa a nos governar. Tiago não está dizendo aqui que todo rico é ímpio, e que a pobreza é um problema, e que a riqueza é um problema. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Eu conheço, graças a Deus, aqui na nossa igreja nós temos pessoas que têm boas condições e são crentes, são piedosos, usam os seus recursos para avançar ou para fazer avançar o reino de Deus. O problema não é ter dinheiro,
O problema não é ter riqueza, o problema é ter uma alma que vive em volta disso. O problema é quando a pessoa deixa de possuir bens e passa a ser possuída por eles. O problema é quando o dinheiro deixa de ser instrumento e se torna identidade. O problema é quando o status deixa de ser uma condição passageira e começa a se tornar a segurança eterna da nossa alma. Por isso que Tiago diz que o rico deve se gloriar na sua humilhação. Que humilhação é essa? Não significa que o rico tem que se culpar porque nasceu rico. É porque eu nasci rico, agora eu tenho que despojar de todos os meus bens. Deus pode pedir isso, mas Ele pode pedir para testar o seu coração. Tiago não está dizendo que o rico deve se no sentido de que ele tem que fingir que não possui o que possui. Tem gente que é assim, eu vou vestir aqui camisa social para dentro, calça social e chinelo, para me sair na rua aí, para as pessoas não saberem que eu tenho dinheiro. Humildade não tem nada a ver com isso, tá? Você pode ser pobre e andar bem vestido, não é pecado nisso. E você pode ser rico sem também ter ostentação. Você pode andar de acordo com a sua realidade social, o seu status social. O que nós estamos diante aqui, o que Tiago está repreendendo, meus irmãos, é que nós não devemos cair na ilusão de achar que a nossa riqueza, que o nosso dinheiro, que a nossa condição pode nos tornar superior àquele que não tem dinheiro e não tem condição diante de Deus. Tiago não está dizendo que o rico não pode ser crente. Tiago está dizendo que o rico tem que entender que o seu dinheiro não compra eternidade, que o seu dinheiro não compra permanência, que a sua posição social lá fora não o coloca acima dos seus irmãos aqui dentro. O rico pode ser crente, o rico pode ser salvo, e quem dera se Deus nos desse uma cambada de rico aí, crente e salvo, não tem problema nenhum, não é pecado ser rico. O problema é quando nós achamos que as nossas contas bancárias que abrem as portas da terra, também é capaz de abrir as portas do céu, e não é. Nós não podemos confundir, meus irmãos, o conforto que os nossos recursos podem nos dar, com a salvação da nossa alma, que só Jesus Cristo foi capaz de pagar. Não tem problema nenhum você ter um carro bacana, não tem problema nenhum você vestir uma roupa bacana, não tem problema nenhum você ter ar-condicionado em casa, que agora não é nem mais luxo, é necessidade. Não é contra isso que Tiago está falando. Tiago está falando, é quando nós começamos a achar que somos melhores, ou merecemos ser tratados melhores, aqui dentro do reino, porque nós somos tratados melhores às vezes lá fora. E aqui está a inversão do evangelho. É aqui que nós como igreja devemos tratar na lógica diferente do que o mundo trata. Porque se lá fora ele senta nas cadeiras mais altas, se lá fora ele frequenta as festas mais badaladas, se lá fora o seu nome tem peso e tem importância, aqui dentro ele é só o irmãozinho fulano de tal. Porque a igreja é o único lugar que é capaz de colocar o prefeito da cidade e aquele que trabalha de gari no mesmo lugar, no mesmo patamar. Quem dera se nós tivéssemos pessoas com essa disparidade social, colocaria as duas lá na porta para trabalhar no acolhimento para a gente. Porque não há diferença. Me lembro do nosso aniversário, que foi em novembro, nossa igreja estava lotada, e eu estava aqui na frente, alguém puxou meu paletó e falou assim, fulano de tal está aí. Bacana, né? Seja bem-vindo. É para você apresentar ele. Eu falei, vou apresentar todo mundo na hora que eu for apresentar, né? Aí acabou o louvor, eu não ia pregar, quem ia pregar era o Wilson. Aí eu vim aqui, aí eu imagino que a pessoa que me convidou falou assim, agora o pastor vai apresentar o ciclano. Aí eu falei, meus irmãos, vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos, nossa igreja ama receber visitantes, que você possa ter se sentido em casa, voltar mais vezes, que Jesus te abençoe, e agora vamos ouvir a palavra. Mas e o fulano de tal, pastor? A estrela aqui só tem uma. Não, mas e a cadeira? Vamos colocar ele aqui em cima? Quem sabe nós damos uma oportunidade para ele dar uma palavra para a igreja? Aqui só tem uma estrela. Aqui só tem uma celebridade. Aqui só tem um que é importante. Pode chegar o mais rico, pode chegar o mais pobre. Pode sentar o que senta na cadeira lá em cima. Pode sentar o que dorme na rua. Se entrou da porta para dentro, é irmão.
O irmão de condição humilde deve se gloriar na sua exaltação, e o rico na humilhação. Ele entrou aqui para, não é que nós vamos desfazer dele porque ele tem dinheiro, nada disso. Nós vamos tratar bem como nós tratamos todo mundo. Está lá fora, o cachorro está lambendo a boca dele, está caído, pastor, pode entrar, e vai receber tratamento VIP. Tratamento VIP, não é área VIP, é diferente. Porque tem algumas igrejas por aí que começou agora a fazer área VIP. Porque o famoso vai na igreja e as pessoas ficam tietando ele. Então ele tem que ter um camarotezinho reservado para ele. No reino de Deus não existe área VIP. No reino de Deus não existe estrela. No reino de Deus não existe celebridade. Todos nós entramos aqui e temos uma única identidade. Nós somos filhos e uns com os outros somos irmãos. Essa palavra é necessária para nós, porque vez ou outra, nós somos tentados a formar alguns tipos de idolatria. Porque a gente acha que ídolo é só se dobrar diante de uma imagem. Não é não. Nem todo ídolo tem altar. Alguns ídolos têm carne, sangue, estão vivos. Outros abrem portas, compram oportunidades, tem endereço, tem sobrenome, tem diploma, tem cargo, tem aparência bonita. E aí nós temos a tentação de nos apoiar nessas coisas e começarmos a achar que nós estamos bem quando nós estivermos. Não, eu vou me sentir bem mesmo, a minha autoestima vai estar lá em cima quando eu tiver o corpo da Virgínia, né? Quando eu tiver a vida lá da influência, quando eu estiver viajando pelo mundo afora, aí eu vou ser feliz. A gente começa a projetar ídolos, a gente começa a tirar Deus do nosso coração, a gente começa a colocar outras coisas e vamos adorando aquele estilo de vida, sem necessariamente trocarmos de igreja. Não, pastor, mas eu sou crente. Não, pastor, mas eu sou batista. Não, pastor, mas eu estou aqui há tanto tempo. Você pode estar amontoando para si ídolos, sem trocar de roupa, sem trocar de igreja, continuando vindo aqui todos os domingos. Nós não podemos, meus irmãos, tirar Deus do altar do nosso coração e começarmos a colocar o dinheiro ou as coisas que o dinheiro pode nos dar. Tiago está dizendo, o rico deve se gloriar na sua humilhação. O que ele está dizendo? Rico, olhe para baixo, olhe para a sua fragilidade. Ele vai dizer assim, porque o rico passará como a flor do campo. Não há dinheiro no mundo que você possa juntar que garantirá a imortalidade da sua alma. A morte vem para todo mundo. O tempo chega para todo mundo. Na condição da nossa natureza humana, o rico e o pobre morrem junto. E vão para o mesmo lugar. Você pode fazer uma casinha bonitinha, colocar lá diamante, colocar o que você quiser, mas depois de alguns dias, está fedendo igual. O rico e o pobre vão para o mesmo lugar. Vão para debaixo da terra, se colocam na mesma condição. É isso que o texto está dizendo para nós. Rico, olhe para a sua mortalidade, olhe para a sua necessidade, olhe para Deus, e não ache que você é patrão diante de Deus, mas olhe para Deus e reconheça a sua necessidade de misericórdia, porque você é um pecador igual. Se não te disseram isso lá fora, com medo da conta bancária que você tem, do status que você tem, do sobrenome que você tem, eu te digo, você é um pecador miserável, como eu também sou, como todos aqui também são. Não há diferença entre nós diante de Deus. A sua conta bancária não determina o seu destino final, a sua posição social não determina para que lugar você vai. O inferno e o céu estão cheios de pessoas que achavam que poderiam conquistar com o seu dinheiro. Olha, o inferno está cheio, né? O céu está cheio daqueles que têm dinheiro também, mas que não depositaram no dinheiro a sua segurança final. A sabedoria de Deus olha para o rico e ensina o rico a olhar para baixo. Porque lá fora, talvez as pessoas não vão ter coragem de dizer o que precisa dizer para você, por causa da condição social que você tem, da posição que você ocupa na empresa, na profissão top escalão que você tem. Talvez a pessoa tenha medo de dizer para você o que você precisa, mas na igreja não. Na igreja
a mensagem precisa ser uma só: pobres e ricos, pecadores miseráveis, precisam se arrepender e conhecer a graça de Deus para irem morarem no céu eternamente. O pobre precisa lembrar que Deus o levantou, o rico precisa lembrar que Deus o fez ajoelhar. Porque a riqueza, meus irmãos, pode nos colocar em lugares altos diante dos homens, mas só a graça pode nos colocar de joelhos diante de Deus. E somente quando o rico aprender a ajoelhar diante de Deus, então ele estará verdadeiramente seguro. A sua segurança não está no castelo que você constrói. A sua segurança não está na reserva de emergência que você fez. A sua segurança não está na profissão dos sonhos que você almeja. A sua segurança está na única e exclusiva pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, para finalizar, o versículo 11 vai nos ensinar que a sabedoria de Deus ensina ambos, ricos e pobres, a olharem além e verem a fragilidade da vida à luz da eternidade. Olha o que diz o versículo: pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres ou em meio aos seus negócios. Agora o que Tiago vai fazer aqui é tirar os nossos olhos da comparação entre rico e pobre, e ele vai nos convidar a observarmos uma imagem do campo, uma cena simples, uma ilustração. Ele vai dizer que o sol nasce, o calor vem, a planta seca, a folha cai e a beleza, aquilo que era bonito, aquilo que as pessoas gostavam de ver, aquilo que tinha algum valor passageiro, desaparece. A imagem é poética, mas é uma mensagem devastadora. Porque Tiago está dizendo que a nossa vida, a vida humana, com toda a sua aparência, com toda a sua beleza, com toda a sua força, seus status, a sua segurança, o seu dinheiro, é como uma flor do campo, bonita por um momento, admirada por um momento, invejada por um momento. Talvez as pessoas da sua família olhem para você e você é o primo que deu certo. Quando, sabe como saber que você é o primo que deu certo? Quando a sua mãe olhar para você e dizer assim, ó, eu queria que você fosse como fulano de tal. Aí aquela pessoa deu certo. Mas o que Tiago está dizendo é que até esses reconhecimentos não conseguem permanecer de pé quando o sol nasce e o seu calor nos abrasa. A vida mais bonita, a carreira mais exemplar, as notas mais altas da faculdade, a família mais linda, mais estruturada, a casa mais bonita, o carro do ano, não é capaz de resistir o calor do sol da justiça. A flor é muito bonita, nós olhamos para ela e desejamos ter aquela beleza, desejamos ter ela no nosso quintal, enfeitando a nossa casa, mas ela não tem permanência. Ela tem aparência, mas não tem resistência. Ela chama a atenção, mas não é capacidade de controlar o sol que a queima. Ela pode impressionar enquanto floresce, mas ela não é capaz de impedir quando vai murchar. Tiago está usando essa imagem do campo, essa imagem da flor, para nos convidar a olhar além. No versículo 9 ele diz para o pobre olhar para cima. No versículo 10 ele diz para o rico olhar para baixo, mas agora no versículo 11 ele convida os dois, rico e pobre, a olharem para além, além da condição presente, além da lei da comparação, além do status social, além da aparência, além daquilo que hoje pode parecer grande, bonito, sólido. E Tiago nos faz um convite a olharmos ou enxergarmos tudo isso a partir das lentes da eternidade, porque o sol chegará para todos, o calor que queima e faz a flor murchar e cair, chegará para todos. É aqui que todo tipo de flor se torna igual. É a flor cheirosa, é a flor que fede, é a flor bonita, é a flor que espinha. Toda flor, toda pessoa, todo rico e todo pobre enfrentará um dia o sol da justiça frente a frente, e ali não haverá escape.
Tiago, quando ele usa essa imagem aqui do campo, da flor, ele está ecoando Isaías 40, versículos 6 e 8, quando Isaías diz assim, todos os homens são como a relva, e toda a sua glória são como as flores do campo. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Tiago começa falando que o pobre é frágil, mas o rico também é. Na verdade, todos os homens são. Não há nada que nós possamos fazer que possa nos garantir segurança se nós não estivermos diante do sol que queima. A diferença entre ricos e pobres é que alguns percebem essa fragilidade muito cedo, e aí ele coloca a vida em seus determinados lugares. Outros precisam correr a vida toda para chegar em determinado lugar, e quando ele zerar a vida profissional, ele entender: corri a vida toda atrás de uma mentira. Falaram para mim que a vida boa seria quando eu estivesse na faculdade, falaram que a vida boa seria quando eu tivesse o emprego dos sonhos, falaram que a vida boa seria quando eu tivesse aposentado, ganhando o salário do emprego dos sonhos. E quando você estiver no final da sua vida, você olhar para trás, você vai perceber que te contaram uma mentira. A vida boa não é baseada naquilo que nós possuímos, naquilo que nós construímos, na conta bancária que nós guardamos. A vida só pode ter segurança, a vida só pode ser boa, a vida só se encontra o seu prazer quando nós colocamos a nossa âncora, a âncora da nossa alma na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Tiago está dizendo, meus irmãos, que o sol chega para todos. O sol vai se levantar mais cedo ou mais tarde. Para o rico e para o pobre, o sol chega. Para todos indistintamente, todos murcharão no dia que o calor do sol vier até nós. Mas aqui, para a gente finalizar, há uma lição mais profunda que a sabedoria de Deus está nos convidando a fazer, que é viver a vida aqui e agora, mas com os olhos fitos na eternidade. Não é desprezar o presente em nome da eternidade. Não é parar de trabalhar, não é parar de planejar, não é parar de administrar, nada disso. Mas é para você trabalhar e não achar que o sustento da sua família está no seu trabalho. É para você planejar e não achar que o sucesso da sua carreira depende dos seus planos. É para você administrar, mas não se esquecer que tudo que você tem foi dado por Deus para você administrar e não para ser o dono absoluto. O que você tem foi Deus que te deu. O que você não tem foi porque Deus disse que você não precisa. O rico precisa saber que aquilo que ele tem foi Deus quem deu. O pobre precisa saber que aquilo que ele não tem foi Deus que não deu. E quando nós colocamos os dois diante da eternidade, a prestação de contas chegará para os dois. E aqui há uma lição profundamente espiritual para nós, para o rico e para o pobre. Meu irmão de condição humilde, a humilhação presente não é eterna. A dor que nós sentimos agora de faltar, de não ter, de sonhar e não poder concluir, tudo isso não define o nosso destino final. O desprezo pelos homens lá fora não define o nosso valor diante de Deus. E para o rico, Tiago vai dizer: a sua glória presente também não é eterna. Essa beleza passa, esse dinheiro acaba, essa profissão um dia passa a não valer nada, a sua saúde vai embora, a sua força se esvai. Você não pode confiar naquilo que você acha que pode possuir, porque é a eternidade e coloca fim em tudo aquilo que nós passamos a vida toda para adquirir. O que o texto está nos ensinando, meus irmãos, é que a eternidade, a vida eterna, o sol da justiça de Deus, ela corrige os nossos olhares sobre a vida. Para quem está lá embaixo é consolo, para quem está lá em cima é confronto. A palavra de Deus é capaz de levantar o abatido
e derrubar todo tipo de arrogância. Ela mostra para nós que Deus é o único fundamento que nós podemos depositar sem reservas, porque o nosso tesouro na poupança de Deus jamais murchará, jamais será roubado, jamais será extraviado. Em Deus nós teremos a nossa segurança. Então, a mensagem para você nessa noite é: não deixe a sua alma ser governada por aquilo que é passageiro. Ah, mas eu não tenho condição de pagar a escola que eu queria para os meus filhos. Isso não é eterno. Ah, não, pastor, eu tenho condição de pagar tanto para os meus filhos e os filhos para todo mundo aqui da igreja. Isso também não é eterno. Não planeje a sua vida, não viva a sua vida em cima de seguranças tão frágeis. A empresa pode falir, o emprego pode acabar, a família pode ruir, a saúde pode se esvair. Nós não precisamos e não podemos firmar as nossas bases naquilo que é passageiro, naquilo que é muito frágil, naquilo que murcha quando o calor do sol bate sobre nós. Nós precisamos colocar a nossa vida numa rocha que é eterna. E aí, meus irmãos, a aplicação para nós fica aqui da seguinte maneira: a sabedoria de Deus nos ensina a enxergar a nossa condição atual à luz da eternidade. Para quê? Para que nem a pobreza diga que nós somos menos do que nós somos, e nem a riqueza diga que nós somos mais do que realmente somos. O pobre tem o seu valor diante de Deus, e o rico tem o seu mesmo valor diante de Deus. A igreja não deve seguir a lógica meritocrática do mundo. A igreja deve ser o lugar onde todos são nivelados e tratados pela mesma palavra, uns com os outros, chamando-os de irmãos. Nós somos irmãos, somos iguais, somos filhos de um mesmo Pai, e o Pai nos coloca no mesmo lugar, assentados à mesa. É uma única mesa para todos os presentes, e é essa mesa que Ele nos convida a participar nessa noite. Por isso que a igreja é essa coisa linda, por isso que a igreja é essa coisa bela. Vez ou outra eu me frespo com a igreja no sentido de chateação. Na igreja de Cristo não vai para frente, a igreja é cheia de corrupção, mas a igreja de Cristo, a igreja mesmo, não esses corruptos aí, não esses lobos, ladrões aí, não. A igreja de Cristo, o povo lavado, o povo remido, os filhos de Deus, são aqueles que são colocados diante de uma única mesa, ricos e pobres, na mesma condição, na mesma posição, todos olhando um dos olhos dos outros, e um chamando os outros de irmãos. Que Deus em Cristo nos dê essa condição, essa consciência da nossa identidade que nós temos diante da presença de Deus.